Padre Fábio, quem escreve aqui é a Marília, de São Bernardo do Campo. Padre, eu estou tendo muitas dificuldades com a minha filha de 5 anos. Desde muito pequena, minha filha sempre foi muito estimulada para o mundo adulto. E desde que eu vi o senhor pregar sobre aquela dança do creu, eu tentei impedir que minha filha ouvisse e dançasse a mesma música. Mas estou tendo muitos conflitos com ela, pois ela não me obedece mais. Imagina, de 5 anos, hein? Você já não tem mais. Eu particularmente, gente, primeiro aspecto do e-mail que verdadeiramente merece uma reflexão de todos nós, é o processo de trazer o universo do adulto para o mundo da criança. Isso é muito problemático mesmo. Eu sei que tem muitos psicólogos que me assistem, se eu falar alguma bobagem, por favor, me corrijam. Mas se tem uma coisa que nós precisamos respeitar numa pessoa, é o seu processo de amadurecimento. O amadurecimento é que nos autoriza a enfrentar determinadas situações. É interessante que até no processo da conversão a gente vive uma realidade muito semelhante ao processo da criança no aprendizado das coisas. Por isso que Jesus foi muito sábio quando ele disse, né, que existem momentos que nós precisamos de alimentos líquidos, mas que depois a gente precisa ir passando para os alimentos mais sólidos. Jesus se referia justamente ao processo da maturidade. A maturidade em nós é assim. Piaget, um grande nome da psicologia infantil, ele dizia, né, que para uma criança ser capaz de fazer uma operação matemática complexa, ela precisa ter maturidade cerebral, isso é, a gente tem que amadurecer o cérebro, é um desenvolvimento biológico. Isso para explicar que o cérebro só é capaz de algumas reflexões, de alguns raciocínios, depois que ele amadureceu para isso. Nós estamos falando de uma maturidade biológica, da mesma forma como tem a maturidade biológica para ser mãe, para ser pai. Um garoto, até ele produzir o espermatozoide, para ele ser capaz de ser pai. Uma menina, para ela ser capaz de ser mãe, ela tem que ter um amadurecimento biológico. Isto é, o corpo vai se preparando para aquele momento. Só que há um detalhe. Uma coisa é a maturidade biológica, outra coisa é a maturidade psicológica. Você pode até encontrar uma menina, muitas vezes, preparada biologicamente para a maternidade, mas ela não está preparada psicologicamente. Então, o que acontece quando nós trazemos o universo adulto para o universo da criança? Então, você tem uma criança com 3, 4 anos de idade, sendo estimulada psicologicamente, porque ela não tem nem biologia para isso, para o mundo dos adultos. Você acaba estabelecendo um conflito dentro dessa criança. Primeiro porque é um desrespeito, é uma verdadeira afronta nós colocarmos uma criança dentro de um contexto dos adultos. Outro dia, eu até chamei a atenção de uma amiga minha, há um tempo atrás. Eu vi que ela estava falando, ela tinha separado do marido, estava com, eu acho que o 3º namorado depois daquela separação. E isso não tinha um prazo nem de 1 ano, que o pai da criança tinha ido embora. E ela falava das coisas do namorado com o filho de 4, 5 anos de idade, e queria que o menino entendesse. E eu disse a ela, chamei, né, e disse: minha filha, isso que você faz com esse menino é um verdadeiro crime, porque você o expõe a uma forma de violência que não é o tapa na cara, não é o tapa na bunda. Talvez esse fosse até menos pior, não sei que violência é pior. Quando você coloca o seu filho na necessidade de entender que o pai dele não mora mais dentro de casa e que agora cada dia entra um namorado novo, isso é uma violência contra ele. Você tem até o direito de refazer a sua vida, de reencontrar uma pessoa, quem sabe, sei lá, não deu certo o casamento. Você tem o direito, eu não posso me opor a isso. Mas você não tem o direito de expor o seu filho a esse comportamento que é absolutamente inadequado para uma criança de 4, 5 anos. Ele não tem condições de entender isso. Você está traumatizando o filho. E o conceito de trauma é justamente isso. Uma situação que a pessoa não suporta, ela não consegue administrar. Então eu volto a dizer, ainda hoje, muita coincidência, porque eu estava vendo uma reportagem, e justamente as mocinhas que dançam esse negócio aí, porque agora cada uma tem um nome de fruta, né? Você já viu isso agora? Mulher jaca, mulher melancia, mulher moranguinho. Imagina uma mulher chamada de jaca, gente, e ficar satisfeita. De qualquer maneira tá ali. Qualquer dia desse vem o abacaxi.
Aí eu ouvi que uma delas estava dizendo, a possibilidade de pousar nua, possibilidade disso, aquilo. Ela teve a coragem de dizer que ela estava pensando duas vezes, porque o trabalho dela é dirigido para o mundo infantil. Que ela tem consciência que hoje tem muitas crianças que gostam do trabalho deles. Aí eu vou te falar com toda a sinceridade do meu coração, essas meninas, elas têm o direito de trabalhar do jeito que elas quiserem, de dançar do jeito que elas quiserem, mas não venha subjugar a minha inteligência e a inteligência de todos nós que estamos assistindo, de que aquilo é um projeto voltado para o universo infantil. Não, minha senhora. Você vai dançar a sua dancinha para os seus marmanjos, para as nossas crianças. Você ainda não está autorizada a dizer que o seu entretenimento é para o meu filho e para o filho de quem nos assiste. Com todo respeito ao que você faz, você pode continuar fazendo o que você faz, você tem o direito, é seu trabalho, é seu ofício, mas não venha se meter a entender de universo infantil. Isso que a senhora faz não é para crianças. E não venha dizer que nós somos obrigados a engolir isso, que este trabalho é voltado para o público infantil. Não. Nós ainda acreditamos que o público infantil merece coisa de bom gosto, que seja para estimular a inteligência, para que eles queiram estudar, para que eles queiram aprender, para que eles queiram uma segunda língua, para que eles queiram aprender geografia, que as nossas crianças, pais e mães de responsabilidade, pode ter certeza, minha senhora, que o nosso desejo é que os nossos filhos cresçam no caráter, na dignidade, e a fase da infância é preparação de tudo isso. Eu não sei se uma mãe que verdadeiramente ama a sua filha, gostaria que ela ficasse dançando do mesmo jeito que você, usando as mesmas roupas que você. É moralismo, pai? Não, não é não. É apenas um pedido de respeito que nós temos o direito de fazer, para que essas pessoas não venham dizer estas imbecilidades acreditando que nós precisamos entender isso. Este público que você considera infantil não é seu. Você é feita para o seu trabalho, é para marmanjos. E se eles gostam disso, tudo bem. Agora, não venha dizer que o seu trabalho é voltado para o público infantil. Eu escutei isso hoje, minha gente. Pode ser que você tenha visto a mesma reportagem que eu vi. Eu acho que isso tem limite. Porque uma coisa é você lançar... O mercado fonográfico, ele lança coisas toda semana. Toda semana tem uma novidade. Mas em outros tempos, nós tínhamos um certo controle sobre aquilo que chegava, por exemplo, nas brincadeiras, nossa. Hoje não, hoje está tudo muito globalizado, tá? Você liga a televisão às 3 horas da tarde e essas imagens estão lá, essas dancinhas estão lá. Se você não cuida, a sua menininha de 3, 4 anos realmente vai assistir e vai acreditar que isso é normal, porque está passando o horário que ela está acordada. Eu, no meu tempo, coisas que as crianças não podiam ver passavam de madrugada. Mas hoje não. Passa no horário mais comum e mais normal. É normal isso, mas não tem que ser. Porque quando você tem um quadro deste aqui, ó, de uma menina de 5 anos, que já está com o gosto do universo do adulto, é muito difícil depois você querer voltar atrás. Então, minha filha, você que é mãe, cuidado. As nossas crianças, as nossas brincadeiras eram tão infantis, eu me lembro. O máximo, e olha aqui, se a minha mãe pegasse a gente fazendo isso, a gente ia todo mundo preso. Que era aqueles, lembra daquele negócio? Cair no poço, quem te acode, meu bem que pode. Qual é seu bem? É esse. Ficava as menininhas e os menininhos tudo sentadinho, não é? Punha a mão na cara da gente. E geralmente tinha um amiguinho que apertava o olhinho da gente assim pra gente na hora que estivesse na menina bonitinha. Aí a gente tinha 3 prêmios. Eu lembro que um era um abraço, um aperto de mão e um beijinho. Mas era beijinho, coisinha simples. Não era nada do mundo dos adultos, não. As feinhas a gente dava um apertinho de mão e apertava os olhinhos da gente. Era o máximo que a gente via naquele tempo. Era o cair no poço, que se pegasse brincando dava uma confusão. Era beijinho no rosto que a gente dava. Hoje não. Hoje você encontra o universo dos adultos dentro do contexto das crianças. É por isso que depois a gente não sabe por que as nossas crianças engravidam tão cedo, por que essas meninas aos 11 anos de idade já estão sendo mãe. Hoje a Cidinha lá da Dinâmica, a Escola Dinâmica é uma escola que eu admiro muito, que fica em Taubaté, que tem muito mais do que uma preocupação didática de fazer os meninos passarem no vestibular,
mas é uma escola que tem a preocupação de fazê-los moldados num caráter que vale a pena no mundo de hoje. E hoje, quando eu cheguei lá na escola, a Cidinha estava me contando que ontem teve esparramou todo mundo lá por causa dessa história de ficar namorando dentro do colégio. E é muito bom saber que o seu filho está estudando numa escola que a diretora ainda se preocupa com isso, com o que acontece na vida afetiva dos alunos, minha gente. Porque tem muito colégio aí que o aluno está ali dentro, ninguém está nem aí para o que está acontecendo com a sua filha dentro do colégio. E muitas vezes, neste espaço de colégio absolutamente adultalizado, não sei lá como é que termo que vai usar isso, né? O universo do adulto absorvido pelas crianças e pelos adolescentes, eles estão vivendo uma vida sexual ativa, muitas vezes com maturidade biológica, e às vezes nem maturidade biológica, mas totalmente imaturos do ponto de vista psicológico. Aí são mães cuidando, crianças cuidando de outras crianças, porque uma menina que é mãe aos 12 anos de idade, outra coisa não é, senão uma criança cuidando de outra. Então, quando você tem uma preocupação de uma escola que ainda observa esse tipo de comportamento, é raro no mundo de hoje. É igual a irmã Sandra também lá em Maceió. Eu admiro muito a educação que as damas dão, né? Nos colégios damas da instrução cristã. Aí um pai foi lá reclamar, a irmã Sandra falou: meu filho, você tem toda a liberdade de tirar o seu filho daqui do colégio, porque aqui nesse colégio quem manda sou eu. Eu ainda prezo por alguns valores, e se isso for desconsiderado, leve seu filho para outra escola. E tem que ser assim mesmo, gente. Todos nós que ainda achamos que as crianças precisam ser preservadas, nós não podemos preservar de tudo, mas se podemos preservar de alguma coisa, nós temos que fazê-lo o tempo todo com responsabilidade. Caso contrário, essas crianças vão ser massacradas, violentadas do nosso lado. Quando tudo isso entra pela televisão e nós começamos a achar bonitinho, uma criança de 3, 4 anos, repetindo gestos, que, desculpe o termo, que são muito semelhantes àquilo que nós vimos nos bordéis no passado, né? Uma dança absolutamente insinuante o tempo todo, roupas de criança, de adultos vestidas em crianças. Nós vamos tomar muito cuidado. Daqui a pouco, o mundo, o universo da infância, ele vai perdendo totalmente a sua graça, totalmente o seu sabor, e essas crianças vão ficando deprimidas muito cedo. Porque quem não brinca, fica séria muito cedo.